Em 2025, uma coisa entrou no nosso sistema solar, vindo de longe. Não é meteoro, não é asteroide. Aqui no nosso quintal, veio de fora. E ela carrega água. Água que se formou bilhões de anos antes do Sol existir. E por algumas semanas, um professor de Harvard olhou para esse negócio e perguntou, com a cara mais séria do mundo, e se for uma nave? E esse objeto se chama 3I Atlas. E nos próximos minutos a gente vai te responder 3 coisas. O que realmente é, por que gente séria levantou a hipótese de tecnologia alienígena e o que aconteceu quando apontaram um telescópio para escutar se tinha algo do outro lado. Fica até o final porque a resposta de verdade é mais doida que um simples sim ou não. Bom, em 1º de julho de 2025, um telescópio no Chile registrou um pontinho de luz. Parecia mais um cometa qualquer, mas não era. Quando calcularam a órbita, caiu a ficha. A trajetória é hiperbólica. Em português, ele não está preso na gravidade do Sol. Entrou, ele vai dar uma volta, vai embora para sempre. E é isso que acontece quando uma coisa veio de fora do nosso sistema solar. E só é o terceiro que a humanidade flagrou na história inteira. O primeiro foi o Oumuamua, o segundo o Borisov, em 2019, e o 3I, o I, é de interestelar. Ah, e se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo. Eu sou o Thiago e aqui é o Ciência em Jaleco. Se tá curtindo, já deixa o like que ajuda demais. Agora segura, porque aqui começa a ficar estranho do jeito bom. Esse cometa não é só de fora, ele pode ser o objeto mais velho que a humanidade já viu de pertinho. Astrônomos de Oxford e de Nova Zelândia mediram um jeito que se eles se movem pela galáxia e chegaram numa conta de cair o queixo. Ele provavelmente tem entre 7 a 14 bilhões de anos. O Sol tem 4,6 bilhões, a Terra também. Esse cometa pode ser bilhões de anos mais velho que o Sol, que a Terra, que tudo que já conheceu. Ele se formou numa região antiga da Via Láctea, com estrelas das primeiras gerações do universo. Quando ele nasceu, o Sol ainda nem existia. E a estrela que criou, ele provavelmente já morreu faz muito tempo. É um fóssil congelado vagando pelo espaço, desde antes da nossa vizinhança existir. E o pulo do gato é esse. Ele trouxe a certidão de nascimento dele junto. Em 2026, usando um conjunto gigantesco de antenas no Chile, o ALMA, os cientistas analisaram a água que evapora desse cometa e acharam uma coisa que nunca tinha visto antes. A água dele tem uma versão pesada do hidrogênio, o deutério, numa quantidade absurda, pelo menos 30 vezes mais do que os cometas do nosso sistema solar. E isso não é frescura de química, isso é uma digital. A quantidade de deutério revela a temperatura do lugar onde a água se formou. Traduzindo, esse cometa nasceu num canto muito mais frio de qualquer outro lugar do nosso sistema. É literalmente água de outro sistema planetário evaporando aqui na nossa frente. E foi a primeira vez na história que a gente conseguiu fazer essa análise no objeto de outra estrela. E é justamente por ser tão estranho que entra o nome que jogou esse cometa no noticiário do mundo todo. Avi Loeb, professor de Harvard. O Loeb olhou para uma lista de anomalias desse objeto e levou à hipótese. E se for um cometa? E se for tecnologia? Uma nave? E ele não é maluco da internet não. É um cara respeitado que já tinha levantado a mesma ideia sobre o Oumuamua. Os argumentos dele são específicos. A órbita do 3I Atlas passa coladinha no plano dos planetas, num ângulo que tem só 0,2% de chance de ser coincidência. A química ela é esquisita. Ele passa perto de vários planetas, e o momento em que ele chega mais perto do Sol seria perfeito para uma nave fazer uma manobra. Soa convincente, né? Mas calma. Fica até o final que a ciência tem resposta para cada um desses pontos. Porque é aqui que o Ciência Sem Jaleco não vende fácil para você. A imensa maioria dos astrônomos olhou para os mesmos dados e chegou a outra conclusão. É um cometa. Estranho, antiguíssimo, raro, mas um cometa natural. E eles explicaram as anomalias, uma por uma. Aquela cauda esquisita que parecia apontar para o lado errado é efeito de perspectiva, do ângulo de onde a gente observa. A química estranha
é exatamente o que se espera de uma coisa que se formou num lugar congelante e viaja bilhões de anos. Um astrônomo de Oxford, o Chris Lintott, foi direto e chamou a ideia de nave de absurdo. E vários mostram que o objeto solta gás e poeira igualzinho um cometa solta. E sabe o melhor? O próprio Loeb, no fim das contas, admite, provavelmente é um cometa. Ele só não quer fechar a porta, o que até é saudável na ciência. O problema é quando o mundo escuta só "pode ser ET" e ignora todo o resto. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Mas teve um teste que encerra a discussão de um jeito limpo. Se é uma nave com tecnologia, ela talvez emitisse algum sinal de rádio, né? Então, o Instituto SETI, os caras que literalmente passam a vida procurando vida inteligente no universo, apontaram um conjunto de antenas para o 3i Atlas e ficaram escutando várias frequências atrás de qualquer sinal de tecnologia. E isso foi em junho de 2026. E o resultado? Silêncio, nada, nenhum sinal de tecnologia. É exatamente o que você espera de uma bola de gelo natural. Não é uma nave, é um cometa. E esse mas é tudo. É o cometa mais extraordinário que já bateu na nossa porta. E se você chegou até aqui comigo e com o Gustavo, fazendo essa viagem desde antes do Sol existir, faz uma gentileza, se inscreve no canal. A gente explica ciência sem complicação e sem jaleco. E o YouTube só mostra mais para você se você der esse sinal. E para fechar com honestidade, que é a nossa marca, a gente não sabe de qual lugar exatamente ele veio. Talvez esse sistema solar de onde ele veio nem exista mais. E o tamanho certo do núcleo dele ainda está em debate. O 3i Atlas já passou pela parte mais perto da gente e está indo embora. Em março de 2026, ele passou perto de Júpiter e agora está saindo do sistema solar para nunca mais voltar. A gente teve uma única chance de olhar para ele e não desperdiçou. Pensa na loucura, um pedaço de outro sistema planetário mais velho que o Sol atravessou a nossa casa, deixou a gente cheirar a água dele e seguiu viagem de volta para o escuro. Então, da próxima vez que alguém gritar "era uma nave alienígena", você já sabe a real. É menos nave e mais incrível. É um fóssil de bilhões de anos contando como era o universo antes da gente chegar. E se esse visitante de outro sistema solar já mexeu com a sua cabeça, espera até a gente contar sobre uma coisa gigantesca puxando a Via Láctea inteira na direção dela e que a gente nem consegue enxergar. Tá aqui no canal esperando você. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco a gente explica tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!